Na Mesa Cast. As notícias. Vamos lá agora, você que está nos ouvindo aí ou assistindo este corte, agora você vai ouvir as notícias da semana, ou pelo menos aquelas notícias que talvez não sejam tão recentes, Carol, mas que nós achamos importante trazer aqui pra gente trocar uma ideia rápida sobre o assunto. Diga, Carol, quais são as nossas notícias de hoje? A primeira notícia, a fonte tá lá na revista Oeste, fala assim, ó. Essa notícia é do mundo, Renato, porque a gente não é limitado apenas a Santo André. Sim, nós somos o quê? Amplos. Isso aí. Somos a nível mundial. Escola na Inglaterra cancela celebrações de Páscoa para respeitar diversidade religiosa. A escola primária Norwood, localizada em Hants, na Inglaterra, informou aos pais dos alunos que não realizará as tradicionais festas de Páscoa neste ano. A decisão, comunicada por carta, inclui o cancelamento do serviço religioso que celebra a data cristã. O objetivo da instituição de ensino é respeitar a diversidade de crenças religiosas entre os alunos. Eu vou me ater somente a esse trecho, porque... É longo aqui o texto. Não, e assim, eu acho que vale mais a discussão sobre o tema. Mas eu estava comentando aqui com os meus grandes amigos que em São Paulo, não sei aqui em Santo André, mas o currículo da cidade, né, que é o direcionador das instituições de ensino, enfim, já prevê isso, né? Então, festas religiosas, então não tem Páscoa, não tem Natal, não tem Dia das Mães, não tem Dia dos Pais, tudo isso em respeito às pessoas ou que não professam a mesma fé no caso de festas religiosas, ou no caso de quem, né, não tem pai, não tem mãe, enfim. Então, eles instituíram, por exemplo, para substituir essa questão de vínculo familiar, o Dia da Família. Então, o Dia da Família pode ser que seja o avô, né, que cuide ali da criança, ou os tios, ou os próprios pais, enfim. Então, acaba ficando, de alguma forma, mais plural. Então, acho que aqui no Brasil não tá muito diferente, não, do que tá acontecendo na Inglaterra, Renatico. Meio termo, né? Porque tem festa junina, né, cara? Não tem festa junina. Não, estou falando, tira todas as festas que tem contexto religioso, mas mantém a festa junina. Não tem. Aqui, falando de São Paulo, currículo da cidade, não existem festas, nenhuma festa. Não tem festa junina na escola pública? Não tem. Não tem? Não, então, eu acho que depende. Eu acho que depende, porque, por exemplo, a Helena estuda a escola da prefeitura. Não tem. Entendeu? Não tem festa. Você tem certeza disso? Absoluta. Deixa eu dar um Google aqui. Absoluta. Eu não sei se as do estado, mas da prefeitura, pelo currículo da cidade, não tem. Entendi. Entendeu? Meus filhos não estudam em escola pública, graças a Deus, sei lá. Mas a escola deles é uma escola um pouco tradicional. Não diga mal, não fale mal das escolas. Não. De creches. Não, eu não tô falando graças a Deus por isso. Eu tô falando, até porque em Santo André, particularmente, todas as escolas públicas são muito boas. Sim. As escolas municipais de Santo André são boas. Isso, Santo André, São Caetano... As da prefeitura, e aí falando de creche, tá? Sei que é da idade até eu acho que os 4 anos. Sim. Eu não troco a escola da minha filha por nenhuma que seja particular. Eu tô falando sério, em relação à estrutura, em relação a cuidado com a alimentação, em relação a questões enfim, de ensino e tudo mais, né? Então, o meu contexto, mas aí você pode estar ouvindo qualquer lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha filha estuda numa escola e meus filhos estudam em outra. Os meus filhos estudam numa escola confessional, então lá, por exemplo, não tem festa junina, ok? Sim. Mas tem... Páscoa. Tem celebração de Páscoa lá entre eles, tem Dia dos Pais, Dia das Mães e tal, beleza. Na escola da minha filha, não tem Dia dos Pais, tem Dia das Mães separado. Tem? Só que tem festa junina. Lá eles cantam o hino nacional, é uma escola mais tradicinha, né? Mas... A sua filha canta o hino nacional? Não, minha filha não, porque minha filha, ela nem fala. Ela só agora fala papai e mamãe. Enfim. Importante. Mas é isso aí, né? A gente tá vendo aí principalmente na Inglaterra, que foi a notícia que a Carol trouxe, a grande questão é que a Inglaterra hoje em dia tem um número muito grande de muçulmanos, né? Sim. E isso tem se tornado... Pode ter sido um impacto. Politicamente causa um impacto, tanto que há uns dias atrás eu tava vendo uma notícia que houve uma manifestação dos muçulmanos pedindo uma interferência de maneira, né, mais, vamos dizer assim, social da Sharia, que é lá as leis deles e tal, né? Então, assim, pra você ver como todo mundo fala, né, sobre Estado laico, só que no fim, todo Estado, ele é religioso. Você pode não
não dá nome pra religião, mas todo estado tem uma religião. Todo governo tem uma fé. Né? Então, por exemplo, no nosso país, a fé do nosso governo, de uma maneira geral, da governança, ela é a fé no comunismo, no socialismo. Não tô fazendo juízo de valor nenhum aqui, por enquanto. Só tô dizendo o seguinte, existe uma fé. Sempre tem uma fé, sempre tem uma religião. A gente pode não dar um nome que a gente quer pra ela, mas sempre tem. Não é? Então não existe Estado laico. O que existe é uma fé vigente e que é quem manda no fim da história, né? Por mais que eu entenda que o Brasil tem muitos cristãos. Recentemente a gente viu uma pesquisa aí, os números, né? Onde 25% dos brasileiros são evangélicos. Sim. Né? Isso é um número muito impactante. Uma vez que era menos de 1% há 50 anos atrás, é um crescimento muito alto. Então assim, né? Tudo pra dizer que a gente tem que ficar atento. E não pra tirar o filho da escola, nada disso, mas pra gente manter sempre a nossa educação e entender que sempre quem doutrina é o pai. Mas, bicho, na moral, se isso valer pra toda religião e pra toda ideologia, beleza. Mas a gente sabe que não é, cara. Eu ia falar isso aí dos muçulmanos, que tá crescendo na Europa, assim, exponencialmente, cara. Essa lei, nitidamente, é por conta disso, cara. Você tira uma tradição cristã, né, judaico-cristã ali, pra você não impactar essas pessoas, mas enfim. Se tirar pra todo mundo, tá beleza. Hoje, o meu outro filho estuda em escola, que é confessional e tal, não tem essas festas, mas ele já estudou em escola que teve carnaval. Cara, eu simplesmente não o mandei para a escola nesse dia. No dia do carnaval e no dia do Halloween? Não, ele nunca acho que estudou escola que tivesse festa das bruxas. Das bruxas. Bom, enfim, né? Mas próxima notícia, Carol. Não, ó. Esse aqui, ó, cara, Karen, caramba, carô. Que louvor. Único sobrevivente, Renato, de queda de avião na Índia. Conta como foi o acidente. Todo mundo, ele saiu andando. Então, todo mundo deve ter visto, né, o que aconteceu nesse acidente do avião que estava saindo da Índia. Não. Tava indo para Londres. Que foi? Eu tô rindo. Vocês viram o vídeo? Dele, saindo. Então, chegou a suspeitar que ele não estivesse no avião, né? Foi o meu primeiro pensamento. E aí foram checar que realmente ele tava com a passagem, que ele deu a entrada e tudo mais. Então, cara, doideira. Não, mas você vê o vídeo, parece Missão Impossível. Porque a gente assiste os filmes e a gente fala assim, pô, não tem como o avião caiu, que nem aquele filme... que tem o Brad Pitt, que tem lá os zumbis. O Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. O avião dele cai e ele, tipo, vai brigar, vai lutar, né? Só limpa assim e sai. O cara saiu assim. Só que o que eu acho engraçado dessa história, desse cara que sobreviveu a essa queda desse avião da Índia, você viu o vídeo dele saindo andando? Não vi. Ele sai bravo. Os caras em volta dele, tipo, meu, tal. Ele, sai, não sei o que, dando bronca. Eu falei, meu, o cara devia ter um compromisso muito importante. Não, eu acho que eu acho que ele devia estar em estado de choque ainda. Tipo, ele não tava percebendo o que tava acontecendo. Que compromisso é esse, Eu sei que o cara tava uma fera, dos caras em volta dele, tipo, querendo ajudar. E ele, sai, me larga, não sei o que. Ele solta. O cara meio só dando uma mancadinha ali. Eu falei, meu, que louco. Mas, loucura, né, meu? Eu realmente... Na primeira vez que eu vi a notícia, eu falei, o cara tava ali perto e saiu como se ele tivesse ali. Estranho, explodiu o avião? Vocês viram alguma coisa? Não, estranho, explodiu, né? Explodiu. Depois ele explode. Mas, pelo menos, pelo que eu vi, a matéria, né, que... Não que a gente tá trazendo superficialmente a matéria, mas... De forma alguma. Eu ia ler, vocês não querem que eu leia? Então não, leia, então. Na verdade não tá falando tanto do acidente. Você tá falando dele quanto o sobrevivente. Então vamos lá. É o Vixe Wash... É assim o nome dele, aqui, ó. Vixe, Wash. Já tá no nome, Vixe. A médica. Vixe. Foi encontrado. O cara sobreviveu? Vixe. E olha esse acento dele, Renato. Foi encontrado no acento. Era o nome dele ou foi o que ele falou quando saiu da... Vixe, Wash. Vixe, what? Foi encontrado no assento 11A. A aeronave transportava 242 pessoas e caiu na manhã dessa quinta-feira. O Hospital Civil de Azarwa... Cara, eu não vou falar isso. Virou o principal ponto de encontro para famílias em busca de notícias sobre o voo. Blá, blá.
que caiu na segunda-feira. Ele, o britânico, 40 anos, é o único sobrevivente. Os outros 241 passageiros morreram, assim como 5 pessoas que estavam em solo. Mas o que eu tava lendo, e eu acho que aqui não vai falar tanto, é das duas situações as quais ele tava e que, cara, seria impossível aos olhos dos técnicos, enfim, Querendo dizer que é um milagre mesmo. É um milagre, porque pelo que os técnicos falam, quem senta nos bancos da frente tem mais probabilidade de morrer. Sim. Numa queda, né? Porque a tendência é que o avião caia de frente e que não seja atrás. E o cara estava na frente. Então, assim, qual a probabilidade que ele tinha de morrer? Então, assim, Deus deu, assim, uma segunda chance de vida. Isso é aquele filme Premonição acontecendo na vida real. Entendeu? A morte... mas esse cara ter sobrevivido é um plano de Deus na vida dele. Mas então, pelo que eu entendi, assim, um pouco que eu ouvi da história, parece que quando o avião bate no chão, o avião quebrou. E aí, quando o avião quebrou, ele foi lançado pra fora, entendeu? E aí, depois o avião explode. Porque, lógico, ele foi lançado foi lançado pra fora do avião. Por isso que ele sobreviveu. Algo mais louco, né? Mas também eu vi uma história falando de que agora o assento mais procurado por todo mundo vai ser o 11A. Que é o dele. Que é o que ele tava, logicamente. Mas esse assento vai ficar muito caro. Mas, vamos lá, próxima notícia, Carol. Next. Então, é muita emoção. É muita emoção. Essa daqui é mais levinha, Renato. Essa daqui é mais levinha. Vai lá. Academia para Evangélicos na Bahia só toca música gospel e tem alas separadas para homens e mulheres. É uma academia gospel. É uma academia gospel. Sim. E que você faz jump ouvindo a Aline Barros. Essa daí é a minha parte da Eu não sei notícia. O que... Quando eu acordo, eu não sei o que eu menos quero. Ouvir a Aline Barros ou fazer jump. O município de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, ganhou uma academia de musculação exclusiva para evangélicos. Ai, meu Deus. Na terça-feira passada. O espaço conta com trilha sonora que toca apenas músicas gospel e possui alas separadas. A Renova-me Fit nasceu de uma ideia do médico. Renova-me. Não, Senhor Jesus. Não, o marketing é maravilhoso, né? Renova. Nasceu de uma ideia do médico e pastor Joelson Ribeiro. Em entrevista ao G1, ele disse que o empreendimento chega para atender uma demanda da comunidade evangélica da cidade. Muitos fiéis que queriam praticar exercícios diziam não encontrar o ambiente que considerasse adequado. O projeto é liderado pelo pastor da igreja, né? Uma igreja que se chama Renova-me Church, uma igreja local, e conta com a colaboração de empresários evangélicos da cidade. A academia foi construída blá, 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 blá. Eu acho que é justo, cara. A gente não tem a fama, os crentes não têm a fama de serem muito comilões. Então veio a resposta, Renato. Não. O meu ponto não é o cara criar uma academia. Qual que é o seu ponto, Renato? Eu acho que já há algum tempo eu sinto os crentes um pouco com medo do mundo. E eu me coloco nesse balaio aí. Porque eu acho que a gente sempre procura formas da gente se isolar com o argumento de que o pecado está à porta. Então a gente procura... tô falando de mim, tá, gente? Escolas para os nossos filhos cristãs, porque eu não quero que eles estejam ali, porque ali vai ser falado uma outra coisa. Agora, academia. Outro dia eu fui comprar uma chuteira com o Leandro na frente. A chuteira crente, Renato? Na frente da loja de chuteira, uma loja church, loja de roupa. De moda evangélica. Moda evangélica. Mas é para as irmãs que usam roupas diferentes. Não sei dizer que eu acho que a gente está criando... Eu acho que ao invés da gente estar criando pontes, a gente está criando muros. É a minha percepção, né? E eu vou ler aqui. Posso ler um texto? Vocês me permitem ler um texto? Por favor, aqui, tá? Que isso? Você quer aqui, que eu abaixe a trilha? Abaixo. Não é isso. Não, pode deixar a trilha. Aqui está em João, o Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 14 e 15, diz assim: Jesus orando por si mesmo. Ele ora pelos discípulos, enfim. Agora ele está orando por si. Olha o que ele fala para o Pai. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu acho que o argumento é esse. Mas depois ele fala, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eu acho que é um pouco dessa percepção.
né? Porque à medida que você vai criando esses artifícios assim, não tô, e aqui eu tô sendo bem honesto, não tenho uma opinião formada aqui, tô sendo bem honesto mesmo, se tá certo, se tá errado, papapá, mas há uma sensação que eu tenho, e eu queria deixar essa provocação para vocês, meus amigos, e para os populares, é que eu acho que a gente está criando mais muros do que pontos. Nós estamos ficando com medo de se relacionar no sentido de estar no mundo, dando o exemplo do que Cristo seria, e está criando uma comunidade fechada. Mas aí tem um negócio também, né, Renato? Não, tudo tem bem. O negócio. O que está crescendo? Mas você todo esse mecanismo evangélico. Mas aí você então, o que você faz? Você cria empresas focadas, porque você sabe que é um nicho que dá dinheiro. Vocês viram o caso da Roberta Miranda, que agora vai começar a cantar música gospel? Ah, é? Por que vai cantar música gospel, Miranda, gente? Uma boa voz. Por quê? Não, mas então, é que tipo assim, é que essa notícia, ela tem várias nuances, né? Porque tem essa questão que o Renato falou, mas também tem essa questão que a Carol colocou de tipo assim, a gente vê o meio evangélico como uma prateleira do mercado. Sim, que dá dinheiro. Até porque, como eu comentei aqui agora há pouco, se 25% da nossa população brasileira... 25%. Ó, se você pegar, eu tava vendo aquela matéria, Santo André, 23% são evangélicos, não é cristão, é evangélico. Então, você, querendo ou não, se você parar pra pensar, você tem um mercado aí, Sim. não é? Então, e eu acho que isso que é o interessante da gente pensar também dessa notícia. E o ponto é política também. Não, eu digo assim, ó. Hoje, qual que é o nicho que os políticos têm buscado para angariar? Os evangélicos, porque tem, inclusive, cálculos. Se a gente conseguir atingir os evangélicos pela popularidade que eles têm, o quanto que a gente conseguiria de votos. Então, aí a gente entra naquela discussão de político indo em igrejas. Atingindo esse público. Sim. Gente, não é porque todo mundo quer ser bonitinho, não é isso? Sim, ó, se você parar pra pensar, stand-up. Tem cara que faz stand-up só com a temática cristã e em igrejas. E os caras estão ganhando dinheiro. Então. Entendeu? Então, assim, são várias vertentes dessa mesma notícia que a gente pode... E tem essa questão que o Renato falou, pô, que maturidade cristã que a gente tá tendo em que a gente tem que ir pra uma academia diferente. Sim. Né? Eu entendo as questões que existem numa academia, não é? Mas, poxa... É o que eu falo. Entendeu? É que nem a escola. O cara que fala, não, porque a escola doutrina as crianças. Eu sempre estudei em escola pública e eu fui doutrinado pelos meus pais. E você quer saber? Eu falei aqui com os meninos que tem uma próximo da minha casa, uma academia que é cristã. Eu falei, cara, eu não acho de todo ruim. Eu acho que é um ambiente que, dependendo ali... até a questão das músicas, a própria vestimenta das pessoas, porque de fato a academia é um ambiente que tem promiscuidade, que tem sensualidade, claro que tem. Mas gente, é só não olhar. Todo mundo já viu, todo mundo sabe, ninguém aqui é tonto. Eu sei. Mas o que eu tô querendo dizer e aí eu comecei a ver alguns comentários dessa academia no Google. Mas eles se colocam como cristãos, só que o atendimento, blá, blá, blá. Então, quando você põe uma placa, o teu crivo sobe. Então, assim, você não pode cometer nenhum desvio, porque o que vai ser usado? Mas falaram que é crente, né? Mas aí uma pergunta que eu faço. Pra entrar nessa academia, tem que levar a carteirinha da igreja? Não sei. Você entende? Qual que é o crivo? Mas porque assim, ó, exatamente. Não adianta eu abrir uma academia e colocar lá academia cristã e deixar todo mundo entrar, concorda? Sim. Mas aí ele pode colocar regra. Tá, pode ser. Ele pode colocar regra, tipo assim, Qual é a regra, por exemplo? Não pode usar roupa colada. Homem não entra de regata. Entra só de terno e gravata. Por exemplo, terno e gravata. Pode ser uma doutrina. Não pode nem chamar regra, ele coloca doutrina que nem aqueles academia. Que nem o acampamento quando os caras não podiam nadar sem camiseta. Exatamente. Mas só entra de calça. Uma coisa que é o merchan deles é que eles falam que é uma igreja família. Então, uma igreja não, uma academia. E que inclusive tem um espaço para crianças, que eles colocaram lá vários brinquedos e tal. Eu achei sensacional. Departamento infantil na academia, eu tô de acordo. Tá vendo, Leandro?
Você vê como as coisas mudam. É só passar o tempo, cara. Não. Mas é o seguinte, a departamento infantil e academia, eu acho que até mesmo se não for cristã, seria... se bem que eu não sei, né? Porque aí eu não sei se os pais teriam coragem de deixar, né? Sim. Não sei. Mas o que eu falo é isso. Eu acho que a minha provocação é essa com essa notícia. Eu acho que a gente tá ficando muito medroso. Sim, agora, só en passant aqui, uma notícia. Vocês viram aquele caso do Léo Lins que... Vi. Foi acusado, tá? Não sei o quê. Aí deu uma treta, né? Hein? Não, deu uma treta lá, Danilo Gentili, não sei o que e tal. Mas não é esse meu ponto. Mas eu quero deixar uma pergunta pra você, Renato. Pra mim? Pode falar. Se eu souber, eu falo que não sei. Eu posso até criar um quadro. Se sei, digo que sei. A gente pode até criar um quadro, questionamentos do Lex, se você quiser, pro futuro. Pode ser. A minha pergunta é a seguinte, porque aí fica essa discussão sobre liberdade de expressão, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, né, a gente tá vendo o movimento lá do STF com aquela parada da regulamentação das redes, né? Exato. Que aí se fala muito a seguinte expressão, Estado Democrático de Direito. Sim. Né? Eu quero fazer uma pergunta. Qual é? Não precisa me responder agora. Você pode refletir e me responder na semana que vem. Mas se eu tiver a resposta é agora. Esse quadro pode até ser assim. Eu faço uma pergunta hoje e você responde só no próximo... Tá bom, mas eu respondo agora se eu tiver a resposta. A pergunta é a seguinte. Faz a pergunta, em cima dessas duas notícias. Léo Lins e a regulamentação das redes. Tá legal. O que é mais importante para uma democracia? Poder votar ou poder falar? Essa é uma pergunta que eu falo agora. Não precisa. Não precisa resposta. Não quero resposta. Não quer? É só semana que vem? Eu quero que você pense sobre isso. O que é mais importante no Estado democrático? Poder votar ou poder falar? Você faz diferenciação dessas duas coisas? Sim, totalmente. Então tá bom. Totalmente. Mas fica essa pergunta aí pra você, tá bom, Renato? O que adianta votar se eu não posso falar? Não sei. O que adianta falar se eu não posso votar? Não sei, então. Essa é a pergunta. Tipo assim, eu tenho que escolher um. Não me